acho que não dá pra dizer pra ninguém que tá bem, né? Do tipo assim, estou bem. Como é que você está? Estou bem, estou levando tudo muito tranquilamente. Todo mundo está sendo afetado de alguma forma. Mas algumas pessoas estão passando com um pouco mais de leveza que outras. O que será que elas têm? O que será que está acontecendo, especialmente para nós cristãos? O que será que a gente pode aprender e absorver, se apropriar da palavra para poder viver melhor nesse tempo de crise? Bom dia, Eliesa! Bom dia, Tudo bom? graças a Deus. Que Vamos lá, para bom! mais um dia, né? Mais um dia. A gente já passou por duas lives anteriores, né? Nesse tema. A gente Sim, começou falando, na verdade são os 8 princípios. O princípio 1 foi da gratidão, o ato de agradecer. Eu quero só retomar um pouquinho, Li, que é interessante, a é, gente fala assim da gratidão, parece que é aquela coisa, quase uma entidade, né? A gratidão. E a gente até desconsidera na prática. Então, a gente fala assim do ato de agradecer, que vem para ação, para a minha ação, e isso torna a minha vida melhor nesses tempos. E aí tem todo um princípio bíblico que a gente está ancorada em Colossenses para essa série. O segundo princípio foi viva a sua missão. E aí, pegando o exemplo de Paulo, que assume a sua responsabilidade, ou seja, a sua resposta ao chamado de Deus para o tempo dele e nos convoca para assumirmos também as nossas respostas ao chamado de Deus para nós, para o nosso tempo. Tudo isso está aqui no nosso IGTV, as lives estão lá disponíveis para vocês. Mas conversamos hoje, bastante, né? conversamos bastante. Vamos lá. E olha, hoje a gente vai falar sobre viver sua liberdade. E foi tão interessante ali na sexta? Foi, sexta-feira passada. Que a gente estava falando sobre, para você viver sua missão, você tem que estar focado no momento presente e não estar preocupado necessariamente com a pressão que as outras pessoas vão fazer sobre você ou em ficar agradando as pessoas. E ali tá mais pro finalzinho da nossa conversa. E aí, assim que eu terminei, o meu marido falou assim, nossa, mas é muito difícil você não querer agradar as pessoas. É muito difícil você não ficar preso na expectativa que elas têm sobre você. E aí eu falei, é verdade. E é justamente por isso que Paulo nos ensina no próximo texto que a gente vai ler nessa live. E é justamente o que a gente vai falar hoje. Como você se liberta de regras, se liberta de agradar as pessoas. Você se torna realmente livre do que Jesus, a partir do que Jesus fez por você. Para a gente começar, então, eu vou ler o texto e a gente já vai logo para o assunto. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, pode colocar aqui para a gente, tá? O texto de hoje está em Colossenses 3, do 16 ao 23, e a gente vai ler na versão da mensagem. Antes de eu ler, é importante mencionar, gente, que a gente está lendo trechos aqui por conta do tempo e para facilitar o entendimento para vocês. Mas é importante que você leia o texto completo, você se debruce sobre todas essas passagens que a gente tem colocado, para você entender todo esse contexto, tá? Senão fica manco, fica uma coisa parcial, né, Li? Não é completa, e a Exato, Bíblia ela é é. completa. Então eu vou ler, tá? Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes, como, olha só, gente, como dieta, modo de cultuar o dia santos. Todas essas coisas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês. É tudo conversa fiada. Aliás, eu pulei uma parte aqui. Portanto, não se submetam... Gente, eu perdi. Não tolerem, desculpem, 18. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo em que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte da vida, Cristo, que nos reúne a todos numa única peça, e seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, por que agora se permitem intimidar por ela? Não toquem nisso, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo.
Acham que essas coisas que hoje estão aí e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, essas ordens podem até impressionar. Chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma de autoprojeção, de parecer importante. Uau! Li. E é bem direto, né? Tipo assim, Muito. para de mimimi, para de ficar voltando para a velha vida de escravidão. Me conta, Li, o que é essa passagem, o que está na essência dessa passagem? Olha, a essência dela, até marquei aqui, né, nos meus estudos, é a nossa liberdade que nós temos em Cristo e uma liberdade para sairmos do legalismo, né? Eu não sei se essa é uma expressão comum, mas no meio cristão ela é. Hoje nós temos ouvido muito, né? Fundamentalismo, legalismo, estamos ouvindo muito essa expressão. E aí o que significa legalismo? Legalismo é um conjunto de regras, como você mesmo colocou aqui. E é uma forma de você colocar na sua fé, né? Então aqui nós vamos colocar a fé cristã, mas poderia ser em qualquer outro tipo, né, de fé, mas o nosso foco é a fé em Cristo. Você coloca, então, uma prática, né, então ações práticas, baseadas no quê? Sempre na obediência. Então, o legalismo tem a ver com obediência a regras e regulamentos, tá? E dentro do que a gente está vendo aqui, é um esforço. Então, eu faço determinadas ações para que elas, então, me levem a agradar a Deus. Então, é um esforço da minha parte, né, para acionar Deus a meu favor. E, a partir desse momento, enquanto eu faço essas ações, eu espero uma recompensa. Eu espero que me dê um presente, né, pelo meu excelente desempenho nessas ações. Meio Papai Noel, né? Se for um bom menino, você ganha presente. Exatamente. Que estranho, né, gente? Como é que a gente faz isso? E, ó, é mais sutil até do que a gente possa perceber. Às vezes a gente fala, não, mas eu sou um cristão bíblico, eu acredito em Cristo e eu sou livre. Mas ali no dia a dia, na hora de se relacionar com Deus, se relacionar com as pessoas, familiares ou as expectativas que venham, o senso comum, né? Aquilo que o senso comum te diz para fazer, a gente acaba cedendo. E às vezes seguindo uma cartilha para poder alcançar algo. E geralmente esse algo é libertação, fé, Jesus, salvação. Só que aí a Bíblia está trazendo um outro paradigma. Jesus falou, acaba com isso. Então, quando falar de legalismo, ele disse, né, legalismo é da lei. Sabe quando a gente fala assim, isso aqui não é legal no sentido da lei, significa que ele não está de acordo com aquela lei. E os judeus, eles estavam naquele contexto ali, especialmente, por conta a lei de Moisés era muito forte, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, amarás o Senhor teu Deus e tudo mais. Então, são regras. Você fazer aquilo por regras e não por consciência. E aí Jesus traz esse paradigma. Isso mesmo. No caso, a gente está vendo aqui a questão dos Colossenses, que nós até falamos na primeira live, né? Paulo está combatendo uma ideia que está sendo colocada ali para aquela igreja, uma igreja que era fiel, uma igreja amorosa, uma igreja que recebeu de Paulo louvores, né? Só que aí o que acontece? Tem algumas pessoas ali no meio dessa igreja que estão tentando dizer para eles assim, olha, não, você só crer em Cristo, você ter essa fé em Cristo não é suficiente, você tem que fazer alguma coisa. Então, junto à sua fé, você precisa acrescentar os rituais, né, das leis, para que você assim seja uma pessoa, ele vai usar uma expressão chamada plenitude. Né? Numa outra versão ele vai falar para que vocês sejam plenos. Então você só vai alcançar essa plenitude na sua vida se você acrescentar a fé em Cristo esses rituais da lei.
Era isso que eles estavam falando aqui. E isso é muito importante para a gente entender, Sara, porque eu quero colocar uma coisa aqui. A questão, o problema, não é você cumprir a lei. Porque nós vamos ver mais adiante que a gente pode cair em duas armadilhas aqui. A primeira é ser legalista, então achar que eu posso alcançar a Deus pelos meus próprios esforços, né? Então eu cumpro uma série de ações, mas também eu posso cair numa outra armadilha de que agora eu sou cristão, eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida. Então não é nem um extremo nem o outro. Cristo é o equilíbrio disso. Então nós temos sim leis, né? O que Paulo está combatendo aqui é aquelas leis cerimoniais que Cristo já tinha cumprido. Superado, né? Superado. E Cristo fala isso. Isso é importante a gente entender, porque Cristo fala assim, eu vim cumprir a lei. Eu cumpri a lei. Jesus cumpriu a lei, todos os tios, né, que ele fala lá, da lei, nenhum tio foi retirado. Então, Cristo cumpriu. Mas o que Cristo fez, na verdade? Por ele ser o Filho de Deus sem pecado, então ele cumpre a lei no sentido de falar assim, olha, eu vim mostrar para vocês o que é realmente a lei. Nesse momento que a gente está aqui, é muito importante a gente saber que os judeus, o judaísmo, né, ele se distanciou muito daquilo que era o projeto de Deus. Então, na verdade, eles começaram a cumprir rituais para dizer que estavam agradando a Deus, mas na verdade eles estavam utilizando dos mecanismos da lei para eles mesmos. Né? Jesus vai falar muito disso quando ele fala dos fariseus, que são os principais personagens que a gente vê na Bíblia, que gostavam de cumprir a lei e que se exaltavam por isso, né? Então Jesus vem, aí a gente vai ver lá no Sermão do Monte que Jesus fala sobre a lei. Jesus fala. Só que Jesus vem trazer essa ideia, né? Ele vem falar assim, a lei é essa. A lei é aquela que ela vai purificar, ela vai transformar o seu coração de dentro para fora. E o que eles estavam fazendo era um movimento externo, né? Era só eu cumprir as ações e estava tudo bem, eu era uma pessoa religiosa, que bom. Mas não tinha mudança na vida. Então, mais uma vez, qual que é o problema aqui? Nós cumprimos a lei em Cristo? Sim. Só que agora é de uma maneira diferente, porque a questão agora é a nossa motivação. Qual que é a motivação que me leva à obediência? Lembra que eu falei? Regras, né? E obediência. Qual é a motivação que me leva a obedecer a Deus? Né? O que está lá dentro do meu coração? Nós somos obedientes por quê? Aquilo que Cristo está dizendo. Nós somos obedientes porque somos salvos e não para sermos salvos. Essa é a total diferença. Repete de novo, então. Por que é que nós obedecemos? Obedecemos porque somos salvos. Então, agora nós temos a motivação no nosso coração de obedecer ao nosso Deus. E essa obediência está na palavra de Deus. É claro que nós temos que cumprir, né? Algumas coisas. Como nós falamos, por exemplo, ser grato. E nós dissemos que ser grato é uma atitude, é uma ação, ok? Então, por que eu sou grato? Eu sou grato porque eu sou salvo. E eu não vou me vestir, né, daquela falsidade de, nossa, gente, Jesus, muito obrigada, Senhor, aquela gratidão. Eu não vou me revestir dela de forma falsa para Deus me abençoar. Não, eu vou ser grato porque Deus estava fazendo em mim. É diferente, tá vendo como é um movimento? Totalmente ele é oposto, né? Acho que o caminho, a rota, ela é oposta. Ela não vem como eu faço para alcançar, mas eu faço porque fui alcançado. Exatamente. É totalmente diferente. Agora, deixa eu voltar aqui para a gente, para o nosso tema especificamente, né? O que tem a ver falar de graça, mérito com viver bem? E mesmo em tempos de crise? O que tudo isso tem a ver? Como é que a gente junta Lé com Cré? Porque parece, né, que a gente está falando do culto da igreja. Isso aqui está tudo bem, está resolvido na minha vida. Mas a gente fica ansioso, triste, angustiado. No dia a dia, às vezes a gente não consegue encontrar paz, encontrar satisfação no que está acontecendo, apesar do que está acontecendo.
E às vezes justamente por conta de tudo que tem acontecido, né? Assim, para deixar a coisa mais estruturada e clara para vocês entenderem, um dos motivos que a gente não encontra essa tranquilidade, essa resposta nos nossos dias, é porque a gente mesmo se aprisiona com as próprias mãos. Claro, operado pelo pecado que habita em nós. Mas a gente se torna cativo, a gente se submete a sermos escravos e submetidos mesmo a coisas que não são Cristo, que não estão ligadas à cabeça a Cristo. Então eu acordo pela manhã, não pensando na agradecer, não pensando na liberdade, não pensando em tudo que eu posso fazer, porque eu posso fazer, eu tenho autorização de Deus para fazer e ser livre. E eu entro num movimento de simplesmente cumprir o que é esperado de mim, esperado por alguém que não é o mesmo Cristo. E aí, por fazer isso, eu estou me submetendo e sendo escravizado a outros, ou às vezes até mesmo a minha vontade. Se eu estou escravo de coisas que não são dominadas por mim, para que eu torne cativo meus pensamentos e entregue a Cristo, se eu estou cativo a coisas que não são esses pensamentos entregues a Cristo, eu estou escravo. E se eu não sou escravo de Cristo, eu sou escravo de alguma outra coisa. E isso nos deixa viver mal. Isso nos torna ansiosos, inseguros. Li, pensando então nisso, quais são os conflitos que as pessoas enfrentam? E justamente por enfrentarem esses conflitos, elas acabam se apegando a regras ou acabam se submetendo a coisas que elas não deveriam. Olha, eu penso, Sara, que você, na verdade, você tenta fazer isso para se proteger, né? Então, eu vou seguir vou me deixar escravizar por regras, porque eu quero me proteger de alguma maneira. Uhum. E eu acho que isso também é um caminho mais fácil. E eu vou colocar fácil aqui como sendo o caminho mais cômodo. Né? Mais simples, talvez, né? Mais simples, acho que seria essa a palavra. Por quê? Porque quando eu me apego a regras, o que eu faço? Eu não examino o meu coração, eu não olho para o que está dentro do meu coração, eu não olho para o que, quais são os problemas que estão ali, quais são as dificuldades que eu tenho lá dentro de mim. E aí tem aquela figura que a gente sempre trabalha, né, Sara, com ressonário, que eu acredito que você já até colocou na sua página, que é a do iceberg, né? Então, eu tenho uma superfície, a ponta daquilo que está aparecendo é muito menor do que o que está lá embaixo. Então, eu me apego a regras para quê? Para que eu continue aqui, ó, na superfície. Elas não vão me permitir entender lá dentro quem eu realmente sou, por que eu estou agindo assim. Né? Então, eu acredito que é muito mais simples esse movimento. Isso é um grande conflito que a gente tem. Né? E não sei se eu respondi, mas vamos lá. E vai dizendo também pra gente, pessoal, que tipo de regras vocês veem as pessoas seguindo e por isso elas se aprisionam? Que tipo de prisões a gente acaba se submetendo hoje em dia, mesmo conhecendo a Cristo? Às vezes a gente se submete. Coloca aqui pra gente ver como tá aí na realidade de vocês. E Li, eu acho que... Posso só completar uma coisa? Uhum. Eu acho que a gente também age dessa forma para conseguirmos a atenção, né? Conseguirmos o amor das pessoas, conseguirmos sermos aceitos, né? Acho que aqui a gente completa também esses conflitos que a gente vive e por que nos colocamos aí debaixo de tantas regras que não têm sentido. Eu ia complementar justamente com isso, perfeita a colocação, porque assim, a gente gosta, gente, de limite e estrutura, na verdade a gente precisa de limite e estrutura porque nos dá essa segurança, né? Então a gente, quando a gente vê, por exemplo, desde criança, vê a desaprovação dos pais, a gente percebe a desaprovação, o que a gente faz? A gente recua, a gente se molda, a gente tenta descobrir qual é o comportamento adequado ou aceitável para eles, para a gente poder ser aceito por eles mesmo, né? Para a gente poder ser amado por eles. Essa é a dinâmica que funciona no nosso desenvolvimento.
Então, nossos pais são nossa primeira referência de como nos adequar ao mundo que vivemos. Quando os nossos pais colocam essas regras e colocam regras não só de vai escovar os dentes, vai dormir às 8, isso também. Mas aquelas regras de isso que você falou não foi legal. E às vezes não foi nada demais, mas os pais dão ali o limite. Ou você vai ter que sair da sala, vai pedir desculpa para alguém. Tudo isso que os nossos pais vão colocando para a gente de limites, inclusive psicológicos, né? Vai com o olhar. Quem aqui, gente, não teve uma mãe que com o olhar dizia tudo? Minha mãe tinha os olhares que a gente piava baixinho e saía correndo. Por quê? Porque estava educando a gente. Só que nem todas as regras que foram colocadas também nos traziam libertação. As regras também podem libertar para falar, olha, se você fizer isso, significa que você não faz aquilo. E aquilo vai para o caminho errado. Se você fizer isso, o caminho é de vida. Então vai pelo caminho estreito, a porta é estreita, tá? Mas aqui é vida. Se você não for por lá, lá é morte. Pois bem, quando a gente tem essa estrutura, esses limites, a gente aprende a seguir, mas nem sempre a questionar. Essas regras ainda funcionam para mim? Eu lembro quando o meu pai se converteu, na verdade, assim, a minha avó era muito católica, eles tinham uma tradição, a mãe dela fez ela prometer que ela não se converteria para os crentes, não ia passar a debandar para o lado dos crentes, jamais. E ela era diligente em cumprir, passou essa regra para os filhos. A maior decepção seria os filhos se converterem. E meu pai se converteu ao evangelho e vários outros irmãos depois. Foi uma decepção para a família. E meu pai tinha essa regra, que ele não podia se converter. Até que foi irresistível, a graça irresistível atraiu. E hoje ele é pastor. Mas aquela regra, imagina quanta limitação a gente coloca na nossa vida, porque a gente promete coisas às pessoas que não fazem mais sentido. Jesus não está te pedindo isso. Jesus não está te pedindo para trabalhar tanto a mais. Jesus não está te pedindo para suportar tantas questões ou pressões que você está sofrendo. Geralmente essas são coisas que você aceita porque você entende no seu iceberg, que ali mencionou, lá dentro, no mais profundo, você entende que se você não fizer aquilo, você não vai ser aceito pelas pessoas. E não vai ser aceito por Deus. Então você começa a cumprir regras implícitas, inclusive, que você nem percebe que está cumprindo. Mas você acha que você vai ser rejeitado, inclusive por Deus, se você não cumprir. E você se torna prisioneiro. Faz sentido? Conseguem perceber como a gente se aprisiona? A gente vê isso no trabalho, é muito comum. Então eu vou ficar até mais tarde, porque senão meu chefe vai achar que eu não estou trabalhando. Às vezes é uma conversa simples, ele nem espera isso de você, na verdade ele está querendo que você vá descansar. Opa, vou me empolgando. Às vezes ele quer que você vá descansar. E aí você fica com aquela fantasia na cabeça de que você precisa seguir regras, porque quem trabalha duro é que merece o salário. É crença, isso é coisa da sua cabeça. Mas Jesus não está te pedindo nada disso. Então, percebe como a gente tenta merecer o tempo todo? A gente é muito síndrome do patinho feio, gente. O ser humano tem muito essa síndrome. Eu preciso ser amado. Ser amado por Deus, ser amado pelas pessoas. O que é que eu preciso fazer para ser amado pelas pessoas? E o que eu preciso fazer para ser amado por Deus? E aí a gente se submete a regras. E era isso que estava acontecendo aqui com os colossenses. Eles queriam alcançar a Deus fazendo regras, cumprindo leis, seguindo uma série de sacrifícios, de hábitos, costumes, visões, querendo alcançar a Deus. Só que você não alcança Deus. Deus é que te alcança. Exatamente. E por que é que a gente faz essas coisas? Fala aí, Deus. Por que a gente faz exatamente isso que você falou, né? A gente quer agradar, eu acho que buscar segurança, né? Mas eu fiz mais uma vez, e eu acho que o texto está muito claro. Essas coisas, elas trazem prisão para o nosso coração, nos escravizam mesmo, que é o que Paulo está aqui chamando a atenção dos colossenses. Ele está falando, gente, vocês não precisam viver assim. Vocês já encontraram a liberdade que está em Cristo. Vocês não precisam fazer isso. E é interessante porque ele fala assim, ó, não se deixem, né? Não permitam que as pessoas que essas ideias escravizem vocês.
Vocês não precisam disso. Isso não é tão libertador quando você fala, eu não preciso agir dessa forma, porque em Cristo tudo foi completo. Quem eu sou em Jesus Cristo, né? Então, em Jesus Cristo, eu fui aceito. Então, eu não preciso mais ficar, como é que fala? Querendo buscar esse amor. Eu acho que tem muito a ver, Sara, assim, a nossa vida. Lembra que na última live você falou que a gente separa muito a nossa vida entre a vida espiritual e a nossa vida secular. E elas não podem ser separadas, elas têm que ser uma coisa só. E à medida que você vai entendendo quem você é em Cristo, que liberdade que Cristo trouxe para você, o que não é mais necessário você fazer, isso é para a sua vida, completamente. Não é só na questão da igreja, de você na igreja, sou livre, sou salvo em Jesus. Não, é para toda a nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida. O evangelho é isso. O evangelho, ele é para o homem todo. Eu gosto muito dessa expressão. É o evangelho todo para o homem todo. Então, não preciso mais viver assim. Porque se você escolher ficar assim, você não vai sair dessa prisão nunca. E o pior é que assim, né? Vamos pensar no filho... no irmão do filho pródigo. Lá na casa dele, ele tinha tudo, né? Ele podia aproveitar tudo que o pai havia oferecido para ele. Mas a gente entende quando o filho pródigo volta, e aí aquele filho fica revoltado, é que na verdade ele não usou nada da liberdade que ele tinha e dos presentes que o pai tinha ali para ele, que estava disponível para ele, ele não utilizou. Ficou chorando depois, né? Porque o filho voltou e o pai fez aquela festa, né? Pro filho que havia ido embora e retornado. Então a gente está vivendo assim muitas vezes. Tá tudo aí, a graça. O Paulo está dizendo aqui, gente, o que vocês receberam é precioso demais. Vocês não precisam mais ficar fazendo essas coisas. Então nós já recebemos tudo isso de Cristo e o que a gente faz? Fica lá. Quietinho, preso, não pega isso, né? Não traz isso para nossa prática, não se apropria, não traz isso para a sua vida, para a sua realidade. Né? Deixa eu até perguntar para vocês que estão assistindo agora e vai assistir depois também nessa live. Às vezes pode estar pensando, né? Tá, mas eu não fico mais seguindo regra, eu não fico mais procurando ações para agradar a Deus. Eu já aceitei, já recebi. Mas ainda tem coisas que te aprisionam, não tem? Então pensa aí, que tipos de coisas te fazem se sentir preso? Te fazem se sentir submetidos, submissos a coisas que você não gostaria de se submeter. E aqui eu não estou falando da vontade da carne. Essa aí você tem que subjugar mesmo. Mas aquelas coisas que você não acredita, não crê, nem na questão espiritual, nem na questão social, a forma como você interage, se relaciona com as pessoas. Não é assim que você vê a vida. Mas você se submete. Não por um momento para manter a paz, que às vezes a gente faz isso, mas você consistentemente acaba fingindo até ser quem você não é por causa do contexto. O que é que ainda te aprisiona? Cristo já te libertou disso também. Procura pensar aí na sua mente, porque você já é livre disso. E o pensamento que nos vem ao mesmo tempo, né, de falar assim, mas se eu realmente for quem eu sou, se eu realmente fizer aquilo que eu creio, que eu acredito, espiritualmente e de vida mesmo, com filosofia de vida, as pessoas não vão gostar. As pessoas vão começar a me abandonar. O que vão pensar de mim? Quem aqui não tem essa vozinha interna? O que é que vão pensar de mim, se eu for eu mesmo? E aqui vem a verdade libertadora de Cristo, e essa talvez seja a mais difícil da gente se apropriar na nossa jornada de fé, que é a sua principal identidade você é filho de Deus, aceito por Deus, do jeito que você é, inclusive com seus pecados. Como Deus não aceita pecados, Ele fez um pacto com você e te libertou do pecado por meio da morte de cruz de Cristo. E Cristo ressuscitou para consumar essa religação. Isso é religião, né? Essa religação sua com Ele. Se você é filho de Deus de verdade, assuma essa identidade.
O que eu quero dizer com de verdade? Se aproprie dessa identidade de filho aceito, porque isso vai te libertar de carências. Isso vai te libertar de ficar buscando pagar a sua dívida com Deus e com as pessoas. Porque é isso, a gente fica tentando, né, pagar a dívida. Às vezes é a culpa que nos faz prisioneiros. A gente se sente em dívida. Pode ver, gente, quando a gente está de alguma forma, a gente está se sentindo culpado. Ou porque você respondeu atravessado, ou porque você fez uma coisa que realmente não devia. Enfim, você se sente culpado. O que é a culpa? Existe algo que você acredita que deveria ter feito e não fez? Ou existe algo que você acredita que não deveria ter feito e fez? Aí você se sente culpado. E toda vez que a gente está culpado, a gente fica envergonhado. Qual é o símbolo da vergonha? Se a gente fizesse uma expressão da vergonha. A gente faz isso, né? Que é, eu vou me esconder para me proteger de não ser aceito por você. E aí a gente começa a ter reações. Eu te ataco para fingir que eu não sou culpado, e fazer você se sentir culpado. Fala aí, dinâmicas de relacionamento, gente. É assim, até que Jesus nos liberte, funciona na maioria das vezes. Ou eu me escondo ainda mais de você, porque eu preciso pagar a dívida. Então, até que eu pague essa dívida, eu me sinto culpado. E aí, com as pessoas, a gente faz isso. Se eu não me sinto bom o suficiente, se eu não me sinto competente, se eu não me sinto organizado, adequado para aquela situação, eu tendo a recuar, a ficar envergonhado, culpado, porque eu não estou atendendo uma expectativa. Com Deus é a mesma coisa. Se eu olho para Deus e falo assim, meu Deus, eu pequei, então eu preciso primeiro arrumar a casa para depois eu olhar para o Senhor. Eu preciso primeiro me organizar aqui na vida para depois eu vou me religar com o Senhor, porque eu não posso chegar até o Senhor pecador do jeito que eu sou, eu estou culpado. Então é sempre esse senso de dívida, toda culpa vem com a dívida. E se você entra nesse senso de dívida e culpa, você só vai se sentir religado à pessoa ou religado a Deus quando você sanar essa dívida, só que é impossível você pagar a sua própria dívida. Você é incapaz, você não é um ser inculpável, sem corrupção, para poder pagar a dívida. O único que poderia fazer isso já fez. E já foi definitivo, que é Cristo. E se Cristo já pagou sua dívida, por que é que você ainda está se sentindo culpado e está se escondendo de Deus e das pessoas? Você já é filho, você já é livre. Li, se você quiser emenda aí, tá? Que eu vou falando e empolgando de novo. Sim, sim. Você falando, eu anotei aqui nos meus esboços aqui da vida, né? Uma frase que eu achei muito importante, assim. Pelo menos aqui onde eu fala que dizem que foi Lutero, né, que falou essa frase. Que é muito difícil do homem acreditar que Deus é gentil, que é gentil com ele. O coração humano não consegue entender isso. Olha isso, né? É difícil para nós entendermos. Eu acho que muitas vezes a gente entra mesmo nessas regras de querer fazer as coisas nossa, né? Partindo de nós para agradar a Deus, ou tentar agradar a Deus, que a gente não consegue ter essa dimensão. A gente sempre acha que eu tenho que fazer alguma coisa. A gente tem muita dificuldade com isso, né? Eu sempre acho que eu tenho que fazer, eu sempre acho que eu tenho que agradar, sempre partindo de mim, né? Para conseguir. E Deus foi muito gentil conosco, né? O que você está falando, ele já fez tudo, né? E eu tenho que, então, viver isso. E é isso que nos dá a liberdade. Essa que é a liberdade, né? Isso é liberdade. Isso é e aí liberdade. Você consegue viver bem em qualquer tempo. E o que é esse viver bem? Nesse nosso tema de hoje, eu sou livre. Então, se eu estou com vontade de fazer alguma coisa, falar alguma coisa, tomar uma iniciativa, iniciar um projeto, abandonar projetos, você é livre. Mas o que vão pensar de mim? Você é livre. Claro, você vai fazer tudo com responsabilidade à sua volta, sempre para promover o bem, sempre para sinalizar o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não te aprisiona. Ele escraviza a Cristo e não às ações que você precisa fazer. Paulo começa, se eu não me engano foi Efésios, que ele começa, eu, escravo de Cristo, escrevo isso para vocês.
Então, assim, ele está submetido a Cristo e não às ações que ele precisa fazer. E isso, gente, traz liberdade, traz leveza. Deixa eu compartilhar com vocês um episódio que aconteceu comigo há cerca de 2 anos atrás, que foi um momento daqueles, assim, eu tive um momento, um momento com Deus, um momento de insight. Eu estava envolvida num projeto muito grande, muito importante, do qual eu tinha sonhado por anos para participar. E eu estava participando daquele projeto não sei se vocês conhecem, participava da equipe Envisionar na época. Eu sou apaixonada por aquela equipe, apaixonada por aquelas pessoas. Até hoje eu amo e tenho muito contato com eles, participo de algumas coisas importantes ainda, mas eu estava responsável por conduzir um projeto que eu tinha pouco tempo para fazer. E era um projeto realmente importante, que eu acredito que tem tudo a ver com o reino, que ele é um projeto, o Summit, ele leva para as pessoas uma capacitação de liderança inspirada a partir do nosso princípio de reino, né? Entender quem são as pessoas, fazer o bem, a justiça aí na sua liderança onde você estiver. Até divulgo que vai ter outro agora dia 24 de abril, online, vocês podem pegar o link aqui até no nossa bio, que eu indico mesmo, tá? A gente é promotor disso. Mas, o que aconteceu? Eu estava fazendo o material para aquele summit e eu estava trabalhando muito, que o prazo era curto, era 3, 4 da manhã, e eu aqui sentada na minha mesa, digitando e tentando criar as ferramentas de processamento, assistindo as palestras. E aquela ansiedade eu começava a sentir fixamente no meu corpo, dava para eu tocá-la até, onde estava a ansiedade. Eu lembro que era aqui, nessa região superior aqui do tronco. E aí eu falei assim, meu Deus, mas por que tá tão pesado? Como pode ser assim? Aquela coisa assim, sofrendo. E aí, com a voz mais suave do mundo, eu ouvi, mas eu não tô te pedindo isso. Eu falei, como assim o senhor não tá pedindo isso? O senhor tá me pedindo isso sim, porque isso daqui é pro reino, isso daqui deveria ser assim. Eu tô fazendo com o coração. Eu não tô te pedindo isso. E o que é que ele não estava me pedindo? Eu estava desconectada naquele momento do principal, da minha missão, do que ele estava fazendo. E eu estava num movimento de a ação ser mais importante do que a motivação. E a minha ação estava me distanciando da minha motivação. Estava mais focada na tarefa do que focada no rei, dono da tarefa. E aí foi um processo até que eu conseguisse entender o que realmente Jesus estava me pedindo. Ele não estava me pedindo aquele tipo de ação. Ele estava me pedindo a missão. E a minha missão não estava diretamente vinculada àquela ação. Percebe, gente, como é uma luta interna. Para mim foram crises, meses em crises, para eu poder entender, até que eu tomei uma decisão, e aí eu saí da equipe principal da Envisionar naquela ocasião, e hoje eu faço parte apenas de alguns projetos com eles, que eu ainda caminho, como eu disse, eu acredito, mas mais focada na minha missão, mais focada nas ações que me trazem menos necessidade de aprovação alheia, mais tranquila, mais vivendo melhor, alinhada com aquilo que Deus tem para mim. Mas eu precisei dizer um não. E qual era o meu medo naquele momento? Um dos meus principais medos era decepcionar as pessoas, porque eu amo aquelas pessoas. Eu falei, eles contam comigo. Então, depois eu encerrei aquele projeto. No ano seguinte, eu fiz o mesmo projeto da temporada seguinte, com a mesma pressão. Ainda não tinha aberto mão do que Deus não estava me pedindo. A gente é cabeça dura, né? Mas tudo bem, Deus é paciente com a gente. E aí, depois de 2 anos, foi que eu tive a coragem e entendi que os meus relacionamentos não podiam limitar o que realmente Deus estava pedindo para mim. E foi mais simples do que eu imaginava. Foi dolorido, sofrido a despedida para mim, pelo menos eu sei que para a equipe também. Mas o mais importante, eu não perdi relacionamentos porque eu disse não. Mudou a forma de me relacionar, obviamente, porque a gente não está convivendo diariamente, mas eu continuo com os mesmos amigos e relacionamentos profissionais e estou mais focada, minha vida está muito mais leve, porque não era aquilo que Deus pedia de mim. Dizer não dá muito medo, né, Li? Dá muito medo. Eu estou aqui ouvindo você e, bom,
esse é um grande conflito, aí eu vou falar pessoalmente, né? Pessoalmente aqui, assim como você abriu seu coração comigo. Eu tenho muita dificuldade de dizer não também, né? É, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa e ela falou assim, olha, se eu disse não para você alguma vez, pode ter certeza que eu sofri muito para dizer esse não. Muito mais do que você imagina, né? Com relação a essa dificuldade mesmo. E eu me vi exatamente como ela estava falando, né? Mas acho que você trouxe algumas coisas aqui interessantes quando você falou da sua motivação. Onde estava a sua motivação? Ela estava muito mais na ação, né? E quantas vezes nós, porque nós estamos falando da nossa vida, né? Toda a nossa vida, tudo aquilo que Deus nos deu, as nossas atitudes, o nosso trabalho, no início, semana passada a gente falou da mochila, né? Das coisas que Deus nos deu para nós usarmos e Ele quer que a gente use, né? Segundo a vontade dEle. E aí você olha e fala assim, tá, onde é que está a minha motivação? Está na ação. E aí eu me pergunto, muitas vezes nós estamos nos sentindo cansados. Às vezes a gente está sentindo esse peso. E aí como você disse, você confunde, mas eu estou fazendo para Deus. Então por que eu estou me sentindo assim? Não posso. E aí o que você faz? Você continua naquela regra que você tem que seguir, porque se eu não fizer isso, não vão gostar de mim, não vão me aprovar. Você continua naquilo, joga para debaixo do tapete e continua a sua ação, né? Vai fazendo, vai fazendo. Só que não tem mais prazer, não tem mais aquela atitude, né, de coração, não tem mais. Então, quantos de nós estamos nos sentindo assim? A gente sabe que está fazendo para o reino de Deus, a gente sabe, só que nós estamos nos sentindo cansados, desanimados. E aí a gente olha e fala, não posso me sentir assim, é pecado, Senhor. Né? E finge que não está se sentindo, né? Finge que não está se sentindo, exatamente. Por quê? Porque é isso que Paulo vai falando aqui. Quando você segue as coisas por regras, né? E não na liberdade que você tem em Cristo, como você falou, meu foco estava na minha ação e não em Cristo. Quando você faz isso, em algum momento da sua vida você vai se sentir aprisionado. Em algum momento da sua vida você vai olhar e falar, isso aqui não tá legal, mas você não olha para o que o próprio Deus está falando, né, para você. E uma outra coisa que você falou aqui, que me chamou muita atenção, é que você falou que doeu quando você teve que ter uma atitude, né? Doeu. E realmente vai doer. Vai doer. Só que aqui a gente precisa entender o quê? Que a gente está no processo de santificação, de nos tornarmos parecidos com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em todas as cartas, que ele, e uma dessas mesmo ele está falando, né? Aqui em Colossenses ele fala, eu estou sofrendo as dores de Cristo. Né? Por quê? Porque nesse processo de santificação, de entender qual é o foco de Deus para mim, vai doer. E vai doer por quê, né, Sara? Porque a gente tem que morrer, a gente está morrendo para nós mesmos. E dói mesmo. Dói. Só que o crescimento que você tem depois disso? Se você se eu te perguntar quem era a Sara há cerca de 2 anos atrás e quem é a Sara hoje, com certeza, a partir daquela atitude que você tomou, essa Sara é diferente, com certeza ela está mais madura, né? Na sua vida mesmo. Com Deus, espiritualmente, na sua vida profissional, porque tudo está interligado, não é separado. Uhum. Exatamente isso. E eu gosto de trazer essa questão da vida bem prática, porque a gente fala, minha vida com Deus, eu me sinto mais madura, me sinto mesmo mais com maior clareza da minha fé, maior clareza do que Deus tem para mim, como filha, como serva. Mas isso se expressa diretamente na vida prática, porque a rotina, a minha estrutura de rotina muda. A forma como eu penso e interajo com as pessoas à minha volta muda. Então, por mais que o dizer não e abrir mão das coisas que você ama até, por mais que isso doa,
mas você fica mais tranquilo, mais em paz, mesmo que venha turbulência, porque eu não previa, ninguém previa o momento do mundo. E foi interessante porque eu saí 4 de março de 2020. 16 de março de 2020, pandemia. E o que acontece, gente? Eu estava voltando totalmente meu foco para cuidar do Ressonar e cuidar das pessoas os nossos alunos. E só que entrou pandemia. Como é que você cuida disso? Então, peraí, Senhor, mas foi decisão errada, eu me precipitei. Não. Deus tem cuidado de tudo. E, de novo, a minha integridade foi restaurada, porque eu não me sentia mais inteira naquilo que eu estava fazendo. Integridade é isso, né? É inteiro. Você pega uma maçã íntegra, ela tá ali sem mácula, ela tá bonitinha. E eu me sinto mais íntegra com Deus e comigo. E isso reflete diretamente na forma como eu lido com o meu dia a dia, com o meu marido. Para a gente poder passar esse tempo de pandemia, teria sido outro. Então, não vou dizer para você que é mais fácil dizer os nãos e você viver sua liberdade. Talvez seja até mais difícil. Só que ela é mais leve, ela é mais libertadora e você tem mais paz. Como viver bem em tempos de crise? Como você pode ficar bem? Se apropria de quem você é em Jesus e se importe menos com o que vão falar sobre você. Porque às vezes o que você tem medo do que vão falar sobre você não é pensando no bem-estar da pessoa. É pensando no seu próprio bem-estar. Então, com máscaras de que você está pensando nos outros, no final das contas, você está pensando em si mesmo. Então, a gente abaixar um pouquinho esse nosso orgulho, essa nossa autopreservação e focar o que é que eu realmente preciso fazer. Faz o que é importante. Foca nisso. Só nisso. As outras coisas são secundárias. Você vai pagar o preço por isso. Paulo sentiu as dores, ele até mencionou. A Ju está até comentando aqui, né? Eu já fiz, sabe aquele ativismo na igreja? Ficar exausto. E você fala, mas não tem quem faça. Você não foi chamado para ser herói. Você não foi chamado para fazer tudo por todos. Cada um tem seu papel no corpo. Faça só a sua parte. É isso mesmo. O foco estava em cumprir tarefas e não em Deus. O que é que você faz na sua vida? Por que é que você realmente está fazendo? É para agradar os outros, pela sua reputação, pela sua admiração? E isso sim, estava presente lá, viu? No meu coraçãozinho pecaminoso. Era um dos fatores que estavam impedindo eu de assumir o rumo da vida. Mas, e não estou dizendo que eu estou liberta totalmente, não, porque aqui é Deus trabalhando, né? E vai amassando e vamos seguindo. Mas é uma escolha que você faz de entrar no processo e sentir as dores dele. Isso torna a sua vida mais leve, é impressionante, parece que é contraintuitivo. Você sofre mais às vezes, mas a vida fica mais leve porque você tem a paz de Jesus em você. Você para de fazer, você foca em o que Jesus quer. Só isso importa. Li, eu quero trazer aqui um texto. Eu já indiquei várias vezes esse livro, gente. E ele foi meu companheiro de 2020. Nesse tempo de crise, para eu ter mais clareza dessa questão da identidade. Eu vou ler um trechinho dele aqui para vocês. Eu recomendo que leiam. E a gente quer fazer um trabalho sobre ele, inclusive, aqui no Ressonar. Mas ele fala assim. O livro é O Impostor que Vive em Mim. Quando mergulho... Minha identidade como filho de Deus é meu conceito pessoal mais coerente. Quando procuro formar uma autoimagem a partir da adulação dos outros e a voz interior sussurra, você é um sucesso. Agora faz parte do empreendimento do reino. Já ouviu essa em você mesmo? Ouviu aqui dentro de você? Agora você está focado no reino. Trabalhe muito. Não há qualquer verdade nesse conceito pessoal. Quando mergulho em desânimo e a voz interior sussurra, você não tem nada de bom. Você é uma fraude, um hipócrita, um sujeito superficial. Não há verdade em qualquer imagem que eu forme a partir dessa mensagem. É importante reconhecer os truques que a mente usa quando faz esses comentários a nosso respeito. A maneira como nos enxergamos pode ter pouco a ver com aquilo que realmente somos. Ou seja, as coisas que a gente conta para si mesmo na mente mais falam sobre as coisas que a gente conta para si mesmo na mente do que sobre quem somos. Porque quem é que diz quem nós somos?
livres. A Bíblia fala, você é livre, você é filho, você é pecador passível de condenação, mas você é nova criatura. Quem é que diz quem você é? É Cristo. Então, Ele é quem diz quem você é, e não as pessoas à sua volta ou até você mesmo. Isso é libertador. Totalmente. Esse trecho que você leu, você vê que ele vai para dois extremos, né? Ou você se orgulha, né, de que você é o melhor, e isso está presente nesse texto que nós lemos aqui de Colossenses, porque aqueles que colocavam, né, para as pessoas que elas tinham que cumprir aquelas regras, elas se sentiam superiores aos demais, né? Isso está muito claro aqui. Ou você vai para o outro extremo de se descaracterizar. Falar, não sou nada mesmo, não consigo, sou o pior das pessoas. E não é isso, né? Olha só o que você está dizendo. Onde está a nossa identidade em Cristo? Então, a nossa identidade em Cristo nem vai para o lado do orgulho, de você achar que eu sou o melhor, porque eu consigo fazer, porque eu faço tudo, eu abraço tudo, eu aqui na igreja faço o reino, exatamente, faço isso, faço aquilo, né? Aquele ativismo. E nem você vai para o outro extremo de não entender quem você é e dos dons que Deus te deu, das condições que Deus deu para que você seja filho dele, né? Filho dele. Uhum. Com todas as coisas que vêm junto dessa filiação, né? Então, olha como o evangelho, gente, ele é maravilhoso, porque ele traz o equilíbrio para a nossa vida, o equilíbrio, né, correto. Você nem pende para um lado, nem para o outro, mas você está ali, ó, com o foco correto naquilo que é preciso ser feito e de quem você é em Jesus. Muito bom. Para a gente finalizar, eu queria então fazer algumas perguntinhas para vocês refletirem aí. Se quiserem responder, respondam aqui também. A gente vai batendo papo ao longo da semana. Mas quais são, voltar à pergunta que eu já fiz, quais são as coisas que fazem você se sentir preso? Emocionalmente, psicologicamente preso. Coloca no papel até, isso ajuda a ter clareza, te ajuda a nomear as coisas, e nomear e ver é o primeiro passo para você começar a lidar com as coisas. A segunda coisa, você tem dificuldade de dizer não? Por que lá no fundo, que você tem medo de dizer não? É medo de rejeição? É medo de não ser aceito? Por que é que você dá tanto poder para as pessoas? Responde, por que é que você dá tanto poder para as pessoas? Qual é o poder que você dá a elas? Você dá às pessoas o poder de te definir e definir o seu valor? O que Jesus precisa transformar em você? O que é que Jesus precisa ainda transformar em você? Que você talvez não tenha dado acesso ou ficou com medo de entregar. O que é que ele precisa entregar? Escreve também. Isso vai tornar a sua vida mais leve. E por fim, quais são esses passos que você vai tomar para ser mais leve nesse tempo de crise que a gente está vivendo? É temporário? É, mas temporário pode durar um mês, como a gente achou que duraria, como pode durar uma década. É temporário, vai passar. Quanto tempo? A gente não sabe. Então, enquanto a gente está no olho do furacão, o que é que podemos fazer para exercer nossa liberdade em Jesus? De uma vez por todas. Então, eu convido para fazer essas listinhas. O medo que você tem, coloca. E coloca que a gente pode até conversando com outras lives também, né, Li? A gente pode desdobrar isso em outros momentos aqui, tá? E você, Li, quais são as suas... Tem várias pessoas aqui falando da dificuldade de dizer não. Gente, é muito difícil. É difícil. Difícil. Falando das críticas, que as críticas paralisam, né? O medo de rejeição, exatamente isso. Exatamente. Tudo isso procura responder, e eu sei que aqui, obrigada por ter respondido, essa é uma fala de vários, tá? Alguém coloca, mas são vários que levam nessa, inclusive a mim mesma. Então você está representando a maior parte dos seres humanos. E aí a dica é essa, volta, né? Uma vez que identifica que tem esse medo, ok, é humano, faz parte. Como vamos lidar com isso? Como você vai lidar com isso?
porque você foi chamado para ser livre. Não se aprisione, viva mais leve. Né? E você, Lili, tem palavras finais aqui? Finais? Olha, eu acho que o melhor, né, eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, a gente precisa se conhecer mesmo, né, diante de Deus. Eu acho que é investir nesse conhecimento da nossa identidade, né? Vocês aí do Ressonar fazem um trabalho assim excepcional com relação a isso, né, de auxiliar as pessoas a entenderem a identidade delas. Então, acho que a partir do momento que você identifica quem você é, né? Por que que eu estou agindo assim? Isso é trazido à sua consciência e só a partir daí você vai começar a falar, não, então peraí, como é que Cristo me está ensinando, me dizendo que eu devo viver? E aí sim você vai alcançar essa liberdade. Então, invista nisso, invista em conhecer a sua identidade. Quem você é, né, em Cristo. Porque eu tenho certeza que a partir daí você vai se libertar, viver essa liberdade que está aqui. Fazer esse exercício, às vezes a gente não consegue fazer sozinho, né? Uhum. Esse exercício de olhar lá para dentro de você. Então procure alguém, né? Tem um Ressonar aí que está, né, auxiliando, que é uma bênção para nós. Então procure pessoas que possam te auxiliar nessa caminhada, né? É isso mesmo. Nós somos melhores juntos do que sozinhos, né? Com certeza. E essa mente, né, nesse texto mesmo de Colossenses, fala, Cristo é a cabeça. Se eu me ligar a essa cabeça, o que será que ela vai passar para mim, né? Eu me conectar com essa consciência de Cristo. O que é que Cristo pensa ao meu respeito? Uhum. Se tá difícil de você escutar, pergunta para alguém que você confia. A gente mesmo, a gente quer caminhar com vocês. O que é que Cristo pensa a esse respeito? Eu vou indicar aqui, acho que dá tempo. A gente tem um plano bíblico gratuito no aplicativo YouVersion, tá aqui na nossa bio também, que é o Quem Deus Diz Que Eu Sou. São 12 características que você tem, a partir do momento que você recebe Jesus, ele já tá ali, ó, imprimiu em você. E ali você tem a sua definição de identidade. Ajuda muito a você se apropriar e abrir mão daquilo que você não é. Gente, a gente está encerrando, lembrando que sexta-feira, às 9 horas, a gente se encontra aqui de novo com o quarto princípio e a gente vai falar como desenvolver essa mentalidade de liberdade, gratidão, viver a missão, dizer os nãos, como a gente pode mudar essa mentalidade para viver de verdade bem, mesmo nos tempos de crise. Quero agradecer mais uma vez, Li, minha companheira aqui de live. Tão preciosos suas contribuições, muito bom mesmo. E agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando. Compartilha com os amigos, ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas e ajudar todos a serem mais livres, mais gratos e viverem mais a missão. A gente se vê então na sexta-feira, às 9 da manhã, aqui no canal do Ressonar, tá bom? Até lá, gente. Deus abençoe vocês.